Olá, eu sou o Leonardo e vou apresentar sobre como é feita a caracterização dos solos e para que ela serve. Bom, hoje em dia, para qualquer obra de engenharia, é preciso um estudo de caracterização do solo. E como que é feito esse estudo? Basicamente, são retiradas amostras do solo e levadas para o laboratório para fazer ensaio. Esses ensaios, o resultado desses ensaios vão dar como que é a composição desse solo, quais as características físicas e químicas do solo. Com essas informações, fica fácil para a engenharia definir qual vai ser a solução, a melhor solução para a região. Então, quanto melhor for o ensaio, melhor é a solução. Então, e essa solução é necessária. Existem diversos laboratórios que fazem esses testes, esses ensaios. E para definir que o teste saia igual em todos os lugares, que saia correto em todos os lugares, a Associação Brasileira de Normas Técnicas tem normas para cada um dos testes. Então, cada teste tem uma fórmula, tem uma receita, como se fosse uma receita de bolo para fazer certo, com um passo a passo de como deve ser feito. Para o teste que foi feito por uma empresa aqui do sul ser igual a uma empresa que é feita lá no norte, nordeste, em qualquer região do Brasil, o teste é igual. Os resultados podem ser diferentes, porque o solo é diferente, mas o teste é feito da mesma maneira. Esse é um padrão adotado para que não houvesse diferença, né, em como é feito o teste para ter um resultado mais preciso. Com isso chegamos nos ensaios. Quais são os principais ensaios para caracterização do solo? Tem a granulometria, o ensaio de limite de liquidez, o ensaio de limite de plasticidade, o ensaio de compactação, o ensaio de CBR e o ensaio de impermeabilidade. Bom, sobre a granulometria. Com ela é possível saber se o solo tem uma granulometria contínua, se não é contínua, se é um solo arenoso ou argiloso, que é com base no tamanho do grão que se define se é uma areia, se é uma argila. O ensaio de limite de liquidez. Esse ensaio vai determinar quando que o solo passa de plástico para líquido. Daí o ensaio de plasticidade, quando que ele vai passar, qual que vai ser o teor de umidade que ele vai passar de semi-plástico para plástico. O ensaio de compactação, para ver qual que é com ele a gente consegue fazer uma curva de umidade ótima e ver como que deve ser compactado, qual é o teor de umidade para melhor compactação. E com isso, para fazer aterro, esse ensaio é fundamental. O ensaio CBR, para ver quanto que ele resiste. Então, é isso que determina o CBR, para ver quanto que o solo vai resistir, com quanto que ele vai romper. E daí tem um ensaio também de permeabilidade, que é ver o que passa pelo solo, né? Quanto de água passa pelo solo. Com isso chegamos no ensaio de SPT. Ele ficou separado aí por dois motivos. Um porque ele é um ensaio misto, um ensaio para resistência do solo e é um martelo que vai dando golpes nesse cilindro que vai adentrando o solo e com uma base na relação, com uma relação no número de golpes é possível saber a resistência desse solo. E outro porque ele é um ensaio misto, ele também esse cilindro ele vai coletando amostras de solo que depois são com essas amostras são feitos outros testes para mandar um laudo completo de caracterização de solos. Mais completo, né? Ele não é 100% completo, mas ele é o que o pessoal mais usa hoje em dia, as construtoras de médio, pequeno e grande porte, para caracterizar o solo.
Então, com esse ensaio, e por ele ser muito usado, tem muita correlação semi-empírica, tem muita coisa na literatura. Então, com a quantidade de golpes, é possível saber a resistência dele, porque ele já foi muito usado no Brasil. Tem muito material no Brasil, e ele tende a continuar mais tempo, porque ele é um ensaio como o mais utilizado, porque ele é um ensaio barato. Então ele vem um laudo com o tipo do solo, com o nível d'água, com quantidade de golpes, e com isso é possível dimensionar e escolher o melhor tipo de fundação para o terreno, né? E saber como que são as camadas de solo. Algumas construtoras, elas economizam mesmo nesse ensaio, fazem poucos ensaios no terreno, às vezes um terreno grande com pouco ensaio, acaba passando algum material ruim ali no meio, porque ele é pontual, né? Definido alguns pontos para ser feita a perfuração, e o solo, as camadas de solo, ela não é homogênea em todo o terreno, né? Então às vezes acaba passando alguma coisa. Com a caracterização do solo feita, é possível definir a melhor solução de fundação. Se é um solo resistente, dá para fazer uma fundação superficial. Se não tem resistência suficiente nas primeiras camadas, é feita uma estaca escavada, dependendo do nível d'água. Pode ser uma estaca cravada ou até uma hélice contínua, para não prejudicar o concreto por causa da água. Dependendo do tipo do solo, tem uma solução que é mais barata, e eles usam a solução mais barata e mais eficiente. Então é só com a caracterização de solo que é possível fazer essa análise melhor, né? Temos também o estudo de estabilidade de talude. Isso é muito importante, principalmente agora que a gente está sofrendo, a gente está vendo no Brasil, aqui no Paraná, nas BRs que interligam o Paraná com Santa Catarina, ou no Paraná com o litoral paranaense. A gente está sofrendo com muita estabilidade de talude e taludes desmoronando. E a caracterização de solo tem um estudo de com quanto que ele vai romper e qual que deve ser a inclinação ideal do talude, e se ele vai precisar de um tratamento ou de uma estrutura auxiliar para se manter num determinado teor de chuva, né? Teor de umidade. Outra aplicação que a caracterização do solo é fundamental, ela precisa ser feita, é na pavimentação, porque a pavimentação ela é feita para suportar uma carga excessiva ali, né? Passam carros, trem, dependendo da pavimentação e para que ela é feita, é uma carga enorme, né? Então tem que ter sondagem, tem que ter caracterização do solo, para se tiver algum material orgânico, geralmente é um solo mais mole, tem que ser substituído esse solo para outro, para não haver problema ou para a pavimentação não se degradar com muita facilidade, porque é um custo elevado para fazer qualquer pavimentação. E é isso. Muito obrigado.